Olá, professor. Mais uma vez nos encontramos aqui na Universidade Católica para juntos olharmos alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa e hoje, eclesial também, olhamos para este tempo que os cristãos vivem, que é a Quaresma, marcado por mensagens que os bispos diocesanos, a partir do repto lançado pelo Papa Francisco na sua mensagem para esta Quaresma, mensagens que os bispos diocesanos então escrevem para os seus diocesanos, para os cristãos das suas dioceses. Olhamos para esta análise que a Igreja vai fazendo a partir desta realidade social e económica que vamos vivendo nestes tempos. Eu diria que a Igreja em Portugal, nas diferentes mensagens que os senhores bispos anunciaram para este tempo, se mostra de facto sintonizada em torno de 2 ou 3 ou 4 temas ou termos-chave que são fortes. E todos eles, ao fim e ao cabo, bebem daquilo que foi a mensagem que o Santo Padre deixou para esta quadra, para este tempo. Rumar contra a indiferença, construirmos a nível local, a nível familiar, a nível pessoal até, constituirmos, e estou a citar a própria mensagem que o Papa enviou, ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença, que é uma expressão forte. E isto é um convite não apenas a uma reificação da unidade da Igreja, como também é um convite a que se parta em missão, como São Francisco de Assis, ao fim e ao cabo, não é por acaso que o Papa escolheu o seu nome, partir em missão para agir localmente, e este agir local tem muito que ver com um alerta que os vários bispos têm lançado, que é, ao invés de pensarmos abstratamente em fazer o bem lá longe, começarmos por de facto fazer o bem e por agirmos localmente com o nosso vizinho, com aquele que está sentado à nossa porta, com o sem-abrigo que está ali fisicamente. Porque se nós atuarmos localmente, se cada um de nós atuar localmente à escala da sua margem de ação, esse combate contra a indiferença tem efeitos multiplicadores que podem de facto fazer destas semanas até à Páscoa, desta ascese, desta ascensão que nos conduz à Páscoa, podem de facto fazer um tempo qualitativamente diferente daquele que, enfim, que é o ano em geral. Não é um tempo santo. Eu salientava, por exemplo, a mensagem que o Senhor Bispo do Porto nos deixa, pedindo a que rumamos, de facto, contra esse oceano de indiferença e citem que o mundo afoga os mais frágeis e asfixia os mais pobres. Inclusivamente, a mensagem que o Senhor Dom António Francisco dos Santos nos deixa é de partir generosamente, ou seja, partir em missão. Dom Jorge Ortiga fala exatamente da mesma coisa, generosamente servir o mundo, contrapondo a misericórdia à indiferença. E os planos de renúncia que cada igreja tem, portanto, as instituições para as quais a renúncia vai este ano, é não apenas levar a missão lá longe, a povos irmãos, mas também atuar localmente, Braga, Porto, Lisboa, naqueles mais pobres, naqueles mais excluídos, para que a Quaresma como um todo faça sentido, porque se somos chamados biblicamente, evangelicamente, a renunciar um pouco do que temos e partir ao encontro do outro, partimos-lo do ponto de vista financeiro, e o Sr. Dom Manuel tem toda a razão quando salienta que há alguns sinais de retoma económica, é verdade que sim, mas que demoram a chegar, não apenas à vida individual de cada um, mas à própria visão que nós temos sobre o mundo. Os espíritos demoram a habituar-se a esta ideia, e enquanto a retoma económica, política, civil chega ou não chega, é importante que a Igreja seja esse elemento de mediação. Pergunto-lhe que importância têm estas análises, concretamente a partir de uma citação que o nosso Cardeal Patriarca escreve na sua mensagem, na mensagem que dirigiu aos diocesanos, onde ele diz, e vou citar, que diferentes análises dos problemas são normais, o mesmo acontece dentro da Igreja, o que não pode haver é desistências ou atraso quanto ao essencial, que é responder com empenho às carências pontuais ou persistentes
da sociedade que integram. Que importância têm estas análises que a Igreja vai lançando nos dias de hoje? São intervenções que são importantes porque são intervenções que têm um capital que não é político, ou seja, não são lidas como mensagens de um político que nós lemos com aquela filtragem ou aquela reserva de saber qual é a agenda política. Quando a Igreja fala socialmente, quando a Igreja emite doutrina social, ao fim e ao cabo, que é isso que está aqui em causa, a Igreja fala, em Roma fala-se urbi et orbi, e depois compete a cada Igreja nacional, local, absorver essa mensagem e pensar o que é que isto tem que ver com a comunidade local. Como é que em Lisboa, no Porto, em Braga, em Viseu, como é que as diferentes camadas da sociedade cá em Portugal devem viver esta mensagem global que o Papa deixa para o mundo. E entre os temas da misericórdia versus indiferença e da renúncia, que não é austeridade, o Sr. Dom Jorge Ortiga fala em renunciar ao supérfluo sem cair naquela austeridade. Ou seja, nós não devemos confundir o plano político com o plano da Igreja, com a nossa vivência espiritual, aqueles que se revêem, evidentemente, nestas intervenções, mas mesmo aqueles que não se revêem. A simpatia que hoje existe, e é claro que existe em relação ao Papa, em relação à Igreja, mesmo pessoas que dizem, enfim, não me revejo muito, não vou à missa, não sigo, mas muitas vezes essas vozes que, se calhar por não estarem integradas na Igreja, não têm o conforto espiritual, mas também não têm o conforto político, porque a retoma económica demora a chegar. E as vozes da Igreja são muito importantes porque às vezes são o único elemento de conforto moral e material, porque estas renúncias são renúncias importantes, têm efeitos importantes. Estamos a falar em fundos sociais para ajudar famílias, para ajudar em despesas de farmácia, para ajudar em rendas, para ajudas muito concretas. E ajudas muito concretas que podem ter o bom efeito de levar algum conforto espiritual às pessoas. E a Igreja podia passar à margem desta leitura? Não podia e não passa. E acho bem que não passa, porque a Igreja, desde há mais de 100 anos que tem uma doutrina social e política, a Igreja é indiferente aos regimes, mas não é indiferente aos conteúdos e às políticas efetivas. E, portanto, na Europa Ocidental, em geral, no nosso caso, onde a Igreja tem uma longuíssima história, é uma voz social, é um parceiro social, naquele sentido que nós damos em política a esta expressão, um parceiro social absolutamente fundamental. Porque a Igreja, como eu dizia, tem o capital de poder lembrar verdades, às vezes incómodas, sem que seja acusada de ter uma agenda política. Quando o político ABOC nos diz é preciso olhar para os pobres, é preciso olhar para... imediatamente as pessoas interrogam-se qual é o interesse. A Igreja não tem esse interesse, tem apenas o interesse de ser uma voz que tem um discurso social, porque a Igreja está lá. Todas estas renúncias são verdadeiras missões de solidariedade social e todas elas somadas fazem uma espécie de Estado social informal que é tão mais necessário cá em Portugal quanto, de facto, os sinais económicos estão melhor, mas na vida das pessoas, dos mais excluídos, leva um tempo a chegar. Contrariando uma certa moralidade que alguns acusam a Igreja de querer impor à sociedade. Aqui a proposta é começar esta conversão por dentro da Igreja. Partir em missão, abrir as portas, tudo expressões que são usadas nestes textos, olharmos, e o próprio Papa o diz, se um membro sofre, é a comunidade inteira que sofre com os seus membros. Portanto, numa lógica de solidariedade, em que a Igreja não diagnostica apenas o mal, portanto, não fica naquela posição mais cómoda que é dizer isto está mal, não. Diagnostica e oferece uma solução que é mais ou menos visível, mas é uma solução. E a Quaresma é o tempo exatamente para isso, para pensarmos, todos nós, é para fazer uma pausa, é para repensar, é para renunciar, é para jejuar sem austeridade, ou como os santos evangelhos mandam, não conheça a tua mão direita ou o que faz a mão esquerda. Portanto, naquela imagem, um misto de modéstia. E são, sobretudo, mensagens que mostram a atenção ao tempo, ou seja, no silêncio daquilo que é a missão diária que a Igreja tem,
os bispos velam para que haja uma agenda social. E no fundo a agenda social muda, mas os pilares dessa agenda são sempre os mesmos. Porque humanos, e portanto, enquanto nós não inventarmos outra forma de nos organizarmos socialmente, politicamente ou institucionalmente, continuará a haver ricos e pobres e continuará a haver a necessidade de olharmos para os pobres sem aquele discurso anti-ricos que às vezes também vemos em alguma esquerda política, que a Igreja não tem. Às vezes é acusada por causa disso. Mas não é preciso ser anti-rico para ao mesmo tempo cuidar de quem não é rico.